Uma definição importante para nós nesse momento do nosso curso é fazermos uma distinção entre hermenêutica e exegese. Ela não é tão fundamental nem tão imprescindível assim. No entanto, como nós vamos lidar com livros, com manuais de hermenêutica e de exegese, é muito comum nós vermos esses dois termos aplicados à interpretação da Bíblia. Uma maneira de nós entendermos hermenêutica e exegese e como essas duas estão relacionadas uma com a outra é pensarmos o seguinte: a hermenêutica é o conjunto de regras e de princípios que orientam a forma como nós estamos estudando um texto bíblico, a maneira como nós estamos aplicando um processo sistemático de estudo à compreensão de um texto bíblico. É por meio de uma perspectiva hermenêutica que traz consigo seu método, ou seja, uma teoria da interpretação daquele texto, que nós vamos adentrar o universo bíblico para a interpretação. Nesse caso, o que seria a exegese? Ela é a ferramenta imprescindível de todo método hermenêutico. Por quê? Porque a exegese é o que me permite trabalhar praticamente com o texto. É a aplicação de processos de estudo que me ajudam a detectar sentido de palavras, construção de frases, determinação de perícopes, ou seja, os parágrafos que nós falamos várias vezes no nosso curso. É por meio da ferramenta da exegese que nós vamos entrar para o universo mais profundo da interpretação bíblica a partir das línguas originais, a utilização de dicionários e de léxicos, a utilização de gramáticas tanto do hebraico quanto do grego, para entendermos como que a construção das frases nas línguas originais nos ajudam a melhor compreender a forma como o texto está sendo comunicado para nós. Então é muito normal nós trabalharmos com manuais de tanto hermenêutica quanto de exegese e encontrarmos essa distinção ou não, tanto da ferramenta que nós estamos utilizando como dos processos que estão regendo a nossa interpretação da Bíblia. O que é importante para nós? Primeiro, sabermos que a hermenêutica ela está preocupada em dar para nós os princípios de interpretação, estabelecer as regras e os limites de onde nós podemos ou não chegar no nosso processo interpretativo. Hermenêutica quer tornar a gente consciente de que nós exercemos um poder sobre o texto na medida em que estamos interpretando. E este poder ele é perigoso, porque por intermédio desse poder que exercemos sobre o texto enquanto intérpretes, podemos atribuir ao texto sentidos, significados a palavras e extrair dele mensagens que lhe são estranhas. É por isso mesmo que a hermenêutica quer nos tornar conscientes desses limites, estabelecendo regras que regem essa interpretação. E todo o processo hermenêutico precisa da ferramenta da exegese. A exegese é imprescindível. Não importa qual seja o método hermenêutico que a gente adote, e a história da interpretação bíblica mostra os diversos métodos hermenêuticos que nós temos para acessar a Bíblia, nos permitindo descobrir aspectos do texto que um outro método às vezes não nos permitiria. Para todos os métodos hermenêuticos, ou seja, para todos os conjuntos de regras que regem uma interpretação da Bíblia, é imprescindível o trabalho propriamente dito com o texto. Essa é a ferramenta chamada exegese. Esse é o trabalho que, até pela etimologia da palavra, é o que nos permite extrair do texto a sua mensagem e não introduzir no texto uma mensagem. Um jogo de palavras que nos ajuda a entender um pouquinho o que é a exegese é a etimologia, ou seja, exegese, quando nós extraímos do texto o sentido que ele tem. E a exegese, quando nós introduzimos no texto um sentido que ele não tem, um sentido que veio da gente e não do texto. Na exegese, nós exercemos o nosso poder e deturpamos o texto bíblico porque introduzimos no texto uma compreensão nossa, uma categoria moderna de pensamento, quando levamos para o texto, por exemplo, compreensões doutrinárias, quando levamos práticas de hoje em dia, quando levamos até mesmo estruturas sociais,
Como, por exemplo, lemos um texto e falamos, isso daqui é feminismo, por exemplo. No tempo da Bíblia não tem feminismo, não tem machismo, não existem esses conceitos e ideias que estão dando nomes a grupos sociais, a problemas sociais, etc. Então, todo tipo de ideia que é introduzida por nós ao texto, nós chamamos de exegese. E essa, obviamente, que não deve ser praticada por nós. O processo exegético é o processo de nos cercarmos com todos os métodos e com todo o rigor para que não coloquemos no texto algo nosso, que simplesmente a nossa tarefa seja extrair do texto aquilo que ele está querendo de fato comunicar para a gente. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. Agora é necessário a gente pensar a Bíblia a partir dos seus gêneros literários. Essa é uma expressão que em todo manual de exegese, em todo manual de hermenêutica, você vai encontrar aí. Qual que é a ideia nossa? Quando nós pegamos o texto bíblico e abrimos aqui no nosso índice, nós temos no índice da Bíblia uma organização dos 66 livros, os 39 que compõem o Antigo Testamento e os 27 que compõem o Novo Testamento. Essa é a divisão mais clara que nós temos na Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, isso pode ser chamado também de Primeiro Testamento, Segundo Testamento, Antiga Aliança, Nova Aliança, não importa. Conhecemos como Antigo e Novo Testamento e essa nomenclatura é a grande divisão da Bíblia. No entanto, nós temos, obviamente, outras divisões dentro das Escrituras, o que nos leva a considerar que a Bíblia não está organizada em termos cronológicos. A organização da Bíblia não segue uma sequência cronológica. Apesar do livro de Gênesis vir primeiro e o livro de Gênesis falar sobre a criação de todas as coisas, etc., isso pode parecer para nós que ali há uma ideia de cronologia. No entanto, não é essa a nossa intenção quando nós olhamos para a organização dos textos bíblicos. Nós temos que olhar para a Bíblia da forma como ela realmente foi organizada pela tradição cristã, e essa organização diz respeito aos gêneros literários que nós encontramos nas Escrituras. Por exemplo, nós conhecemos já que a Torá, ou o Pentateuco, é o primeiro grupo de textos bíblicos, os 5 primeiros livros da Bíblia, que falam, portanto, da lei do Senhor entregue a Moisés e que formam as bases teológicas e o fundamento de toda a história do povo de Israel, a partir da qual toda a narrativa bíblica vai se desenvolver. O que nos leva aos livros históricos, que vão de Josué até o livro de Ester, os livros poéticos, de Jó até Cântico dos Cânticos, os profetas, que estão subdivididos entre profetas maiores e profetas menores. E no Novo Testamento a organização não é diferente. Nós temos um gênero literário chamado Evangelhos, nós temos um livro considerado histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, um texto narrativo, assim como os Evangelhos. Nós temos, na sequência, um conjunto de cartas, onde até mesmo o livro do Apocalipse, apesar de exigir alguns critérios diferentes para interpretar, ele também pode se agrupar no conjunto das cartas. Por quê? Porque o Apocalipse tem dentro dele 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Então, a nossa percepção sobre o texto bíblico é que ela é uma biblioteca de estilos, uma biblioteca de gêneros literários.
Imagine que quando você está entrando para o mundo bíblico, é como se você estivesse indo para as prateleiras de uma biblioteca e encontrasse as divisões, os textos poéticos, os textos históricos, as epístolas, os evangelhos e assim por diante. Esses gêneros literários todos trazem consigo diversos aspectos e gêneros literários menores que fazem parte desses livros. Por exemplo, a parábola é um gênero literário. Nós temos os textos poéticos, onde nós temos tanto nos textos poéticos um livro de Eclesiastes, como também de Provérbios, que são diversas coletâneas de frases de sabedoria colecionadas ao longo da história do povo de Israel e que estão compilados ali no livro de Provérbios para nós. Esses gêneros literários, cada um deles traz consigo princípios norteadores na interpretação. Ou seja, não interpretamos um texto narrativo da mesma forma como nós interpretamos uma carta de Paulo. Tudo que nós vimos até agora, claro, sobre o contexto histórico e o contexto literário, se aplica a todos os gêneros da escritura, sem dúvida nenhuma. No entanto, agora nós chegamos a um segundo momento onde nós precisamos entender que cada um dos gêneros literários, embora precisem passar por uma interpretação histórica e literária, agora cada um deles trará os seus próprios conjuntos de princípios de interpretação, regras de interpretação, que são as ideias norteadoras e os pressupostos que nós precisamos ter em mente quando nós nos aproximamos desses textos para a leitura e para a interpretação. A partir do nosso próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar com os gêneros literários. Foge ao propósito do nosso curso e até mesmo ao tempo que nós temos para estudar, abranger todos os gêneros literários da Bíblia, mas faremos o possível para trabalhar com os grandes gêneros literários e faremos as recomendações de literatura para que a gente consiga se aprofundar nos demais gêneros literários que nós encontramos na Bíblia. Até lá!